irmãos. E já convido-vos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Repetiremos pelo terceiro domingo, capítulo 1, o versículo 1 em diante, tá certo? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim, a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Pai eterno, louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã, pela tua provisão para nós neste dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que foi renovada sobre nós neste dia mais uma vez. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom de respirar que o Senhor nos concedeu neste dia. E que este dom, Senhor, sirva para louvor e glória do teu santo nome. Não somente nesta manhã e neste dia, Senhor, mas por todos os dias em que nós nos levantarmos perante a tua presença. Quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los e, através desse estudo, possa instruir conforme a tua boa vontade para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso crescimento, Senhor. E, acima de tudo, para que a nossa fé em ti seja fortalecida. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Que não percamos de vista, ó Deus, quem tu és. E que em tudo e em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ainda nos primeiros versículos do capítulo 6, né, nós continuaremos o estudo desses versículos do 1 ao 15, que vai tratar justamente dessa multiplicação que o Senhor, desse milagre, desse sinal que o Senhor concedeu a essa multidão, na multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vimos muita coisa até aqui, tá certo? Mas, dando continuidade, vimos que estava todos reunidos na Galileia, próximo ao mar da Galileia, né? Junto ao mar da Galileia, e era uma numerosa multidão, como vimos nos versículos que se seguem. Versículo 10 diz que no momento em que o povo se assenta
na relva, na grama verde daquela região, é um número aproximadamente de quase 5.000 homens. Isso contando apenas os homens, sem considerar aqui João, o evangelista João, não considera as mulheres e as crianças. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, que Marcos e Mateus já destacam que havia, além desses 5.000, quase 5.000 homens, mulheres e crianças juntos, abrangendo um número maior de que quase 5.000. Pedi para vocês guardarem essa quantia, esse valor expressivo de pessoas que estavam presentes, que isso vai ser importante mais à frente. Nós vimos também que Jesus chama seus discípulos e ele já tem no seu coração o motivo, em mente, o que ele realizaria, pedindo para que aquela multidão se assentasse. Vimos também que há uma correlação entre o relato aqui de João com os relatos sinóticos, os outros evangelhos que também relatam esse mesmo assunto, esse mesmo sinal que aqui é manifesto. Os sinóticos, eles não destacam os discípulos, mas aqui João ele traz um destaque às pessoas, às figuras de Filipe e André. E por que ele faz esse destaque? Para justamente destacar, exatamente como eu falei, a questão do que Jesus estava fazendo com estes dois. Vimos no início do estudo do Evangelho que André e Filipe foram os primeiros discípulos que seguiram a Jesus no início do seu ministério. Aqui, eles já estariam bem experimentados, porque diante do relato, desde o capítulo 2 até aqui, Jesus já realizou muita coisa. Eles já presenciaram e experimentaram de Deus, do próprio Jesus, muitas coisas. E Jesus, já sabendo o que ele iria realizar, ele chama a atenção aqui para o que ele fala a Filipe, e André vem e interpõe também. Ele vai fazer um teste com esses discípulos. Mediante a tudo que eles já experimentaram e tiveram vivendo juntos com o próprio Senhor, o Senhor vai e coloca um teste para eles, no caso em específico para Filipe. Chama Filipe e pergunta onde é que ele teria a possibilidade de comprar pão. Filipe, nós vimos que ele tem uma visão, tanto Filipe como André, eles vão ter uma visão para esta terra. Eles vão ter uma visão voltada para aquilo que os seus olhos conseguem alcançar. Jesus questiona Filipe sobre onde eles poderiam comprar pão. Ele nem pergunta quanto. Filipe, ele já se coloca e diz assim, olha, nem se tivéssemos 200 denários, que significaria para aquela época 8 meses de trabalho diário de um trabalhador, não seria o suficiente para comprar pão e cada um receber o seu pedaço. Se essa quantia, se ainda tivéssemos essa quantia, ainda não seria suficiente para cada um, diante dessa multidão que nós temos aqui, era necessário para que cada um recebesse um pedaço desse pão, não era nem um pão todo, era um pedaço desse pão. Aí vem André, ouvindo a conversa, e diz assim, olha, tem um homem aqui, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Aí quando a gente olha, né, eita, André vai passar no teste, mas logo em seguida ele já é reprovado. Porque ele já conclui o seu pensamento. Esse rapaz tem, mas o que é esta quantidade para a multidão que está aqui presente? Né? A gente tem um pouco de esperança, mas lá o André vai naufraga no final. A mesma coisa acontece conosco. Isso já foi bem explícito, bem expressado semana passada. Tá? É a mesma questão que é abordada e trazida para nós, a nossa realidade. Qual é a nossa fé? A nossa fé é uma fé superficial ou é uma fé que está enraigada na crença e no conhecimento de quem Deus é? De quem Deus é, tá? E, obviamente, os dois aqui não passaram no teste. Jesus, para Filipe, faltava dinheiro. Para André, a provisão que se tinha era pouca, insuficiente para a multidão. Mas para Jesus, era tudo necessário, aquela quantidade era necessária para que o milagre, o sinal, o poder de Deus fosse manifesto à vista de todos eles, como também de toda aquela multidão. Porque o milagre aqui, o sinal que foi manifesto, não foi somente para a multidão ver e crer nos sinais de Jesus, mas para que os seus discípulos também vissem a quem eles estavam
seguindo. Não é somente para a multidão, mas para todos os seus discípulos também que esse milagre, esse sinal foi manifesto. E também para que a glória de Deus fosse realizada e manifesta a todas estas pessoas. Tá? Seguindo isso, Jesus, como sempre, faz tudo em ordem e em decência, não é naquela bagunça, não é naquela gritaria, não é naquele povo sem prestar atenção no que está acontecendo, alheio, desorientado. Não é que eu virei as costas e Jesus operou o milagre. Não é desta forma que Jesus opera seu sinal, seu milagre. Ele não manifesta o seu poder desta forma. Ele pede para que todos se sentem em ordenança, em organização. Então, nos relatos sinóticos dizem que os grupos de pessoas se sentaram em 150 pessoas. E nesses grupos, e diante deles, Jesus operou este sinal. Então, a necessidade dessa organização é realizada. Disse Jesus, versículo 10, fazer o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se um número específico, quase específico de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes quanto queria. Aqui João ele não foca como aconteceu o milagre, né? Jesus deu graças e automaticamente os pães foram se multiplicando. O foco de João aqui não é destacar como o milagre aconteceu, mas enfatizar que o milagre de fato ocorreu. Não interessa como foi que se deu, interessa que ele foi realizado e à vista de todos os homens. E todos que estavam ali viram que a provisão era pequena, não tinham dinheiro nenhum e Deus proveu. Do pouco, o Senhor Jesus fez o macro. Do mínimo, ele ampliou para o que fosse necessário. E não somente o suficiente para cada um comer um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe. Ele fez um milagre que todos se sobrepujaram de tanto que comeram. Todos ficaram extremamente satisfeitos ao ponto de que sobrou o alimento. Deus não nos dá somente aquilo que nós estamos desejando ansiosamente naquele momento. Ele nos dá muito mais daquilo que nós esperamos. Agora, essa expectativa precisa estar alinhada com o desejo e a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos uma coisa em específico e muitas vezes Deus vai nos responder ou nos dar algo que muitas vezes nós nem atentávamos que nós necessitávamos. E neste fato, e neste ponto específico, é que Deus sobrepujou na sua provisão para nós. Porque Ele deu mais do que nós pensávamos que nós necessitávamos. Oi. Pera, cadê o outro? Alguém? Essa aqui, né? Posso pegar? Obrigada, meu irmão. É assim, com ordem e decência. Diga lá, meu irmão. A misericórdia é uma prova disso, né? Ela se renova, ela é transbordante na vida do cristão. A graça de Deus também é uma prova daquilo que Deus nos dá com sobra, né? Exatamente. Eu ia fazer esse comentário. Até a questão da nossa salvação, né? Quando é falado assim para nós, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e você terá a vida eterna, né? Aí a nossa mente se limita, fica muito fixada a isso. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é eu me arrepender, não é somente eu me arrepender, é eu reconhecer a minha necessidade de um Salvador. É entender que eu por mim mesmo não tenho forças nem capacidade suficiente pelos meus próprios pés e minhas próprias mãos, ir à presença de Deus e chamar para que Ele me acuda. A misericórdia e a graça de Deus é mais abundante nesse conhecimento acerca da salvação, porque desemboca em nosso coração e nosso entendimento esse sentimento de necessidade de um Salvador, necessidade de entender de que Ele é o único caminho que me leva de volta para Deus e que através dele eu tenho um acesso direto e exclusivo a Deus. Ele não somente me salva e me perdoa dos meus pecados, mas Ele me limpa, me purifica, lava as minhas vestes, me dá uma nova vida,
um novo coração, uma nova mente para buscá-lo com todo entendimento e verdadeiro conhecimento e fé. Olha como é mais abrangente. Olha como isso é mais abrangente. A gente acha que necessita de um Salvador, mas Ele é o verdadeiro e pleno Salvador das nossas vidas. Ele traz e nos supre, provê para nós tudo o que nós necessitamos. Porque mesmo diante da salvação de Cristo, nós ainda somos pecadores. Essa plenitude da salvação ainda não está completa em nós. E Ele garante que estará conosco até a consumação dos séculos. Veja que Ele dá mais do que nós esperamos precisar. Ele dá muito mais. A graça, a misericórdia sobrepuja todo e qualquer entendimento que eu possa ter da minha necessidade. Eu acho que eu necessito de um pão. Eu acho que eu necessito de coisas materiais. Eu só serei um crente plenamente satisfeito se Cristo me abençoar com todas as coisas. As pessoas só verão que o povo de Deus é um povo abençoado se ele sobrepujar financeiramente. Mas as pessoas verão que o povo de Deus é um povo verdadeiramente abençoado se eles tiverem primazia na mente e no seu coração o conhecimento de quem Deus é e a sua total dependência nesse Deus. Não é o que eu posso ter que me faz melhor, mas quem Deus me tornou é quem me faz ser. E é esse entendimento que nós somos chamados a ter. E essa provisão de Deus é tão abundante que sobrepujou, que foi necessário, e o próprio Senhor orienta aos discípulos para recolherem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus nos dá com abundância, mas não é para que se perca aquilo que sobra, mas é para que nós possamos também repartir. É para que nós possamos repartir. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Nessa relação aqui, o versículo deixa implícito que Jesus não é apenas suficiente para alimentar aquela multidão específica, mas Ele é suficiente para alimentar todo o seu povo. Esses 12 cestos aqui fazem uma alusão às 12 tribos de Israel, que compreendem, teologicamente, com base no Antigo Testamento, o povo específico separado por Deus na terra. Então, esses 12 cestos traz tanto uma alusão ao povo de Deus, aos 12 tribos de Israel, como também ele traz alusão aos 12 discípulos, tá? Mas aqui, de uma forma bem abrangente, ele faz relação com esse sentido, de que Cristo, ele não traz a provisão somente para aqueles necessitados, aquela multidão específica, mas ele provê o suficiente para todo o seu povo, tá? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Lembram da especificação que eu falei para vocês guardarem da multidão de pessoas? Um número expressivo de quase 5.000 homens. Esse número é bastante expressivo, e principalmente João dá destaque a essa quantidade de pessoas, por quê? Versículo 14 já deixa isso bem claro para nós. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Isso eu já expliquei a vocês. Quando nós fomos para o relato lá da mulher samaritana, nós vimos que a mulher, quando Jesus se apresenta para ela e diz que ele é a água viva, que quem beber dele jamais terá sede, ela vai e pergunta para ele onde está, né, onde existe essa fonte para que eu não precise mais vir todos os dias aqui buscar. Então, antes desse reconhecimento, na verdade, depois desse reconhecimento, ela declara que Jesus ali é o profeta prometido. Ela reconhece Jesus como o profeta. E eu já expliquei a vocês que dentro
desse contexto do povo que seria o povo do norte, certo? O reino do norte, eles expectavam a vinda de um profeta que seria semelhante a Moisés. Eles têm apenas os samaritanos, o grupo que compunha o reino do norte, né? Que hoje, naquele contexto, seriam os samaritanos. Eles criam apenas na lei de Moisés. Tá? Eles não tinham o restante dos profetas e nem os históricos como a palavra de Deus plena. Eles tinham apenas a Torá como a verdade de Deus. Tá? Eles só tinham essa parte da palavra de Deus para se orientar. Então, a expectativa do Messias que ele tinha era diferente dos judeus. Os judeus expectavam o profeta, o Messias, o rei, o verdadeiro rei de Israel que viria e redimiria o povo da sua opressão. Tá? Já os samaritanos, o povo dessa região, eles já expectavam apenas o profeta. Tá? Um que fosse semelhante a Moisés. Isso a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 16. Quando vocês puderem olhar depois, vejam isso bem direitinho. Tá? Então, eles tinham essa expectativa de que o Messias seria o profeta. E esse profeta ensinaria toda a palavra de Deus, e esse profeta também realizaria sinais tão ou maior como aqueles que Moisés manifestou no deserto. E um dos sinais que ele manifestou no deserto, que na verdade não foi Moisés, mas o próprio Deus, né, foi a vinda, o alimento que alimentou todo o povo durante a peregrinação no deserto. Durante 40 anos o povo foi provido do maná, que eles tinham o entendimento de Moisés, mas que havia de fato, quem havia dado esse maná para eles era o próprio Deus. Tá? Então, nessa realidade, vendo que Jesus o alimentava com um pão que não era suficiente à vista dos homens, e Jesus fez aquele milagre às suas vistas, então eles começaram a pensar entre si. De fato, esse homem aí está manifestando sinais de que é aquele prometido na palavra de Deus, daquele que Moisés profetizou aos nossos ancestrais. Então, eles começam a ver isso. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles entendem isso, eles absorvem isso. Ou seja, eles veem o sinal, eles reconhecem o sinal e eles entendem que Jesus verdadeiramente é o profeta. João, o evangelista, não reprova aqui o povo por terem esse entendimento, porque de fato Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Tanto que está na Torá, na lei, como está nos profetas, como está nos escritos. Cristo é o cumprimento da palavra do Senhor, certo? E aqui eles não são reprovados por isso, mas eles serão reprovados, e o próprio Jesus vai reprová-los mais na frente, porque eles não compreenderam o sinal. Eu já falei também para vocês, logo na introdução, que nós temos sinais que João separou de forma específica, e cada sinal ele tem um significado. O sinal, o milagre que Jesus operou em seu ministério, não era para simplesmente eu vou demonstrar aqui meu poder, eu vou aqui para vocês, para que vocês reconheçam que eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer qualquer coisa aqui. Não é assim que Jesus operava seus sinais e milagres. Ele não fazia conforme a vontade do povo. Ele não manifestava seu poder e a glória de Deus mediante a que o povo direcionasse ou quisesse que ele fizesse, ou por sua própria vontade. Mas ele manifestava esse sinal e tinha por trás um significado bem expressivo. As pessoas que vinham não compreendiam. Nós que lemos também não compreendemos se o próprio Senhor não nos explicar essas coisas. Então, o povo reconheceu o sinal, mas não entendeu o seu significado. Certo? É tanto que, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se daquele lugar. O fato daquele povo se unir para tentar proclamar a Jesus como rei do seu povo, já mostra efetivamente que eles não compreenderam o sentido do sinal. Já fica bem claro para o entendimento que eles não compreenderam o sinal. Mas por que eles não compreenderam o sinal? Vamos para a história, né? Eles eram um povo livre, por causa do seu pecado, Deus vai
e exila tanto o reino do norte como o reino do sul. O reino do norte praticamente é extinto, quase na sua totalidade é extinto. O reino do sul, Deus ainda opera com benevolência e misericórdia para guardar o remanescente, para que por meio desse remanescente viria o cumprimento da sua palavra, tá certo? Então, diante disso, quando eles voltam do exílio babilônico, o reino de Judá, eles voltam, mas não voltam como povo livre, eles voltam como povo subjugado ainda por um grande império, pelo império da Síria, Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa. Eles voltam subjugados. Por um século eles conseguem se libertar, mas eles caem novamente agora nas mãos do Império Romano. Então eles não são um povo livre. Eles não são um povo livre. Eles são um povo ainda subjugados. Eles estão ainda sobre o poderio do Império Romano. E eles, na sua mente, eles aguardavam um Messias que tivesse um caráter político-religioso. Eles tinham em mente que esse Messias prometido por Deus na sua palavra, eles viria para libertar o povo da opressão de algum império ou do domínio humano. Só que Deus, ainda em Gênesis, já deixa bem claro, se o nosso conhecimento de pecado for bem claro, nós compreendemos que Deus promete que a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ele viria não para inaugurar um reino mundial. Ele viria não para instaurar um reino de Deus soberanamente aqui na terra, porque ele já é. Deus já reina soberanamente sobre a terra. Então, quando nós entendemos o que Deus promete, ainda lá em Gênesis, nós entendemos que aquela promessa, o proto-evangelho declarado ali por Deus a Adão e a Eva, é que ele esmagaria a cabeça da serpente, ele esmagaria o diabo, ele esmagaria, tiraria, mataria, exterminaria as obras malignas que nos conduziram a pecar. Então, Deus, não, em momento nenhum, fala acerca de governo mundial. Ele fala do seu domínio sobre todas as coisas. E naquele momento ele está falando que viria um que nos libertaria de nós mesmos. Que nos libertaria do maior inimigo das nossas almas. O diabo e o pecado. Porém, o povo com esse senso de patriotismo, com esse senso de um povo exclusivo e separado para Deus, eles começam a crer nessas profecias, nessas promessas que Deus garante ao seu povo, mas num contexto terreno, um contexto político-religioso, mundial, onde Deus, assim como nos tempos áureos de Israel, como unidade, no tempo de Davi e de Salomão, era um povo unido, um povo próspero, um povo que sobrepujava, que era exemplo para as demais nações. Eles expectavam isso, quando Jesus não veio para isso. Ele veio para nos libertar de algo que nós nem sabíamos que precisávamos ser libertos. Então, quando eles têm esse desejo de... Jesus já provou que tem poder sobre os doentes, né? sobre a doença. Jesus já mostrou claramente que ele tem poder para curar os enfermos. Jesus agora, com esse sinal, com esse milagre, prova escancaradamente a todos ali que ele tem poder para livrar qualquer um da fome. Jesus é capaz de saciar a fome de qualquer pessoa, não importa a quantidade. Não importa onde esteja, ele é capaz de saciar. E vendo isso, para quem cura enfermo, para quem sacia a fome das pessoas, do faminto. O que é para Jesus nos livrar do Império Romano? Nada, né? Para quem cura doente, paralítico e tudo mais, para quem nos concede alimento de uma forma sobrenatural, sem nem precisarmos trabalhar para isso, então, ele é poderoso o suficiente para nos arrebatar das mãos do Império Romano. É isso o entendimento que eles têm. E Jesus, onisciente e conhecedor do coração do homem, sabendo de todas as coisas, ele conhece isso e ele se afasta. Ele se afasta. Por quê? Ele vai se afastar. Lembre-se sempre que Jesus é Deus, mas também Jesus é homem. Ele está sujeito
a qualquer tentação como um de nós estamos sujeitos. Da mesma forma, aqui ele viu uma rescindência da tentação que o diabo fez com ele no deserto, no início do seu ministério. O que foi que o diabo fez antes de Jesus iniciar, né? Você está com fome, né? Pede para que esses pedras se transformem em pão e você será alimentado. Aí Jesus repreende. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele vai, tem outra tentação que eu não estou lembrando agora, mas a mais específica desse contexto aqui é quando ele eleva Jesus ao alto do cenáculo e mostra todas as coisas. Aí o diabo diz assim: se você se prostrar a mim, eu te darei esse reino. Tudo que você está vendo, eu te darei. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, Satanás. Né? E Jesus repreende e ele então sai da sua presença. Ele vê aqui essa mesma rescindência da tentação que o diabo fez. Ora, o povo está querendo me tornar rei. Eu vou ser rei desse povo. Aí ele se afasta. Ele tanto se afasta, como ele vai afastar os seus próprios discípulos. Ele se afasta, não é porque Jesus certamente cairia, mas porque ele viu naquela realidade do povo incitando, encorajando a torná-lo rei, ele viu a necessidade de cair e pecar. E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus não foi torná-lo rei entre os homens. Não foi torná-lo superior, tomar de conta de uma nação em específico político. Ele teria homens suficientes para a guerrilha, porque esses 5.000 homens certamente seriam capazes de ir com Jesus à frente da batalha e tentar tomar o poder da Judeia, da Samaria, das mãos do Império Romano. Certamente teria essa capacidade, mas não era a vontade de Deus para Jesus esta realidade. Ele está voltado em cumprir plenamente a vontade de Deus. Ele não está sujeito à vontade do homem. Não era o que o homem dissesse que ele iria seguir e tomar, mas era a vontade de Deus que o guiava. O próprio texto em João, nos capítulos anteriores, dá testemunho disso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. A minha vontade, o meu prazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele tinha isso plenamente claro. E quando as pessoas vêm, cercam e tentam torná-lo rei, ele vê isso uma tentação. Para que ele saia do foco, para que ele não cumpra a vontade de Deus, mas para que ele cumpra a vontade dos homens. Ele saia do seu limite, então ele foge. E o exemplo que nós podemos tirar aqui é igual. Quando você se vê numa situação de tentação, é para correr. É sebo nas canelas, é a perna que vai bater na bunda e você correndo. Não é para você bater de frente. Você não foi chamado para bater de frente com o pecado. Você não é forte o suficiente para resistir. Lembra-se de Caim? O próprio Senhor foi à presença de Caim. Olhe que o desejo é contra ti. O teu desejo é contra ti. Cumpre a você dominar ou não. Deus ali poderia tirar essa tentação do coração de Caim. Poderia assim. Mas é nossa responsabilidade também. Somos testados a saber se provaremos da obediência ao nosso Senhor. Cantamos, declaramos, oramos: Senhor, cumpra-se, faça a tua vontade. Aí na primeira oportunidade a gente vai lá e não faz. A gente se vê tentado a fazer as nossas próprias vontades. A gente se vê tentado a fazer aquilo que agrada o nosso coração. Ai, mas eu sou especialista nisso, então eu sei como reage. Você não sabe nada, meu irmão. A nossa força não vem de nós, vem do nosso Deus. Então a ordem é para fugir. Não vai bater de frente, não. Você sabe onde o seu coração é mais tendencioso a cair. Você sabe. Ninguém aqui é inocente o suficiente para não saber onde cai em tentação. Todo mundo aqui tem o seu tendão de Aquiles. Já ouviu falar? Tendão de Aquiles, o ponto mais fraco, você sabe.
É tudo, Poliana. Então, corra de tudo. Se refugie em Deus. Você refugiado em Deus, você não vai pecar, você não vai cair. Então, Cristo aqui faz, ele sai, ele se retira, vai para o monte. Ele vai para o monte olhar a planície? Não, ele vai para o monte orar. Ele vai para o monte orar. Ele vai colocar diante de Deus o que está no seu coração. Ele coloca diante de Deus aquilo que angustia. Ele ora por ele ora pelaquela multidão. Ele provavelmente orou pelos seus discípulos. Por quê? Versículo 16 diz que ao descambar o dia, ou seja, no fim do dia, os seus discípulos desceram para o mar. Eles desceram para o mar. No texto dos sinóticos vai dizer que Jesus os impeliu a seguir para o outro lado do mar da Galileia. Esse impelir não é uma insinuação, olha, eu sugiro, não é uma sugestão, não é eu acho melhor vocês fazerem. Não, Jesus impeliu, o Senhor mandou que eles seguissem para o outro lado do mar, para que saíssem dessa confusão, dessa mente, desse povo que estava tentado a proclamar a Jesus rei, e ele queria livrar os seus discípulos desse tipo de mentalidade também, por isso que os leva para longe. Vocês vão lá para o outro lado do mar, eu vou dispensar aqui o povo, como o texto lá em Marcos vai dizer que os discípulos foram para o mar, seguiram para Cafarnaum, Jesus ficou ali com o povo, despediu o povo, e depois ele sobe ao monte para orar, certo? Deixa eu ver aqui. Marcos 6,46 diz que Jesus subiu ao monte para orar. Está claro, não foi eu que estou dizendo, não. Está claro lá no sinótico, tá certo? Que Jesus subiu ao monte para orar. Então, ele foi orar, né? E aí, segue-se a narrativa agora com os discípulos aqui em João. A narrativa segue-se com os discípulos já em alto mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Certo? Eles já estão no mar, seguindo sozinhos. Jesus, como sabemos do relato, já está no monte orando. Já era alta noite e nem Jesus ainda não tinha aparecido. Eles esperavam Jesus aparecer em outro barquinho, né? A lógica seria provavelmente essa. Jesus seguir após eles através de um barco, né? Aí segue-se a narrativa. Já estava tudo escuro. É totalmente diferente da nossa realidade hoje em dia. Não tinha postes, não tinha iluminação. Nem hoje em alto mar existe iluminação, né? O que dá a visibilidade são os faróis que são colocados nos barcos ou os faróis que ficam nos portos, né? Para guiar a embarcação. Então, já estava tudo escuro e o mar começou, então, a empolar-se. Ou seja, o mar começou a ficar revolto. Poliana, como é que o mar é chamado de Mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago, certo? Ele é um lago que fica entre regiões montanhosas. Como é que um mar fica revolto? Como é que um lago fica revolto? Isso existe. Ele é justamente chamado de mar, tem essa característica de ser chamado de mar, por causa dessa característica em específico. Em determinados momentos do dia, ou em situações específicas, o lago da Galileia torna-se um mar revolto. Em sentido de que ele é capaz de produzir ondas enormes que sucumbiriam facilmente um barquinho, né? Um pequeno barquinho que está navegando no seu lago. O mar em específico começou a empolar-se. Como se dá essa realidade? O mar da Galileia encontra-se a cerca de 180 metros abaixo do nível do mar, tá certo? Então, ele é uma região um pouco mais baixa do que geralmente as construções são. As cidades são construídas, nós habitamos, e tudo é com relação ao nível do mar, certo? Cartograficamente, geograficamente, tudo se baseia com relação ao nível do mar. Então, 180 metros para baixo se encontra esse mar da Galileia. Ele é rodeado por montanhas de Golã, ao lado do oriental, e pelas montanhas da Galileia, ao lado ocidental. O ar frio que desce do Monte Hermon ao norte, geograficamente ao norte, o Monte Hermon, durante um período do tempo, ele é congelado. Há um pico desse monte, ele é congelado. Então, de vez em quando bate o vento,
que vem dessa direção do norte. Esse vento ele vem gelado, frio. E ele se encontra e há um choque térmico com a superfície do ar que está por cima do lago, que é quente. Com isso, esse ar frio, ele é puxado para baixo com forma de redemoinho, causando assim, eu estou explicando cientificamente, não é que o nosso entendimento precise de base científica para compreender a palavra do Senhor, mas para entender o que acontece com esse lago que causa maremotos, que tem essas tempestades que ocasionalmente revolta esse mar. Tá? Então, ele se choca, o ar frio se choca com o ar quente, e ele desce, é puxado para baixo, provocando redemoinhos, causando assim maremotos não, tempestades, as ondas baterem por sobre a superfície do lago, causando ondas gigantes, capazes até de naufragar barcos ou qualquer embarcação que esteja sobre a superfície do lago. Então, é isso que provavelmente, cientificamente, é explicado para que haja esses movimentos revoltosos por sobre o lago. Então, nesse momento específico, que aqui é relatado, o mar começa a ficar revolto. O mar começa a se agitar. Os marinheiros, né, os marujos, alguns dos discípulos eram experimentados, porque alguns eram pescadores. Então, estavam acostumados com uma certa expectativa disso acontecer perante o mar, e eles provavelmente teriam alguma experiência para fazer com que o barco não naufragasse. Tá certo? Então, tendo navegado uns 25 a 30 estádios aqui correspondem a uma medida específica de 200 metros. Eles tinham remado, ou seja, eles estavam longe da superfície, do ponto de origem de onde saíram, uns 5 a 6 quilômetros distante da margem. Então, eles estavam bem longe para conseguir voltar. Eles estavam, segundo o relato de Mateus, eles estavam no meio do mar. Tá? Mateus nos diz que eles estavam praticamente no meio do mar. Então, longe demais para voltar e ainda um pouco distante do destino que eles deveriam chegar, porque de onde eles estavam até Cafarnaum era 8 quilômetros, então ainda faltavam alguns quilômetros para chegar até a outra margem. Diante disso, vocês já imaginam e colocam na mente e no coração de vocês a temorosidade do coração dessas pessoas, né? Já estavam sofrendo com o barco caindo, não caindo, virando, não virando, a água entrando. Aí, de repente, do meio do nada, uma escuridão plena, um breu que ninguém vê o que está no palmo da frente da sua vista. Aí eles veem um homem caminhando por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse eu, caía durinha. Eu caía durinha. Eu já estava sofrendo com o barco lá, e eu já enjoando, não sei nadar muito bem. E o barco lá, e eu enjoando, e vi um homem em direção do nada. Nossa, eu caía durinha, se eu não morresse afogada dentro do lago. Então, viram Jesus, só que na hora que lógico que eles não conheceram a Jesus, né? Eles viram um homem caminhando por sobre as águas, e disse que ficaram possuídos de temor. O texto lá em Marcos vai dizer que eles ficaram apavorados, porque eles pensaram ter visto um fantasma. Tá? O temor deles é justamente o que nós poderíamos pensar naquela ocasião. Estou vendo um bicho, estou vendo um vulto, não está certo isso não, no meio do mar. Então, eles se atemorizaram ainda mais. Jesus, quanto mais se aproximava do barco, né, chegou um momento em específico que ele disse, sou eu. Eu imagino a voz de Jesus falando, oh, gente, sou eu, não tem mais. Esse sou eu aqui é diferente daquela característica que traz a mentalidade teológica da declaração de Deus lá a Moisés, como ele também teve essa declaração aqui com a mulher samaritana. É um contexto diferente, tá? Ele só está dizendo que ele era Jesus, sou eu mesmo, Jesus, não temas. Então, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Mas o que é que isso tem a ver com a narrativa do pão, um mar revoltoso e agora? Tem muita coisa a ver. Isso dá continuidade ao teste que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Inicialmente, o milagre, o sinal da multiplicação, começa se iniciando
testando a Filipe e posteriormente a André e aos seus discípulos, aos demais discípulos. Agora ele continua. Aquele que é poderoso para multiplicar e prover para o povo mais do que é necessário, é poderoso também para andar por sobre as águas. Porque quem está no meio de vós não é um homem qualquer. É o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Aquele mesmo que com sua palavra formou o mar e ainda separou porção seca da porção molhada, é esse mesmo que é capaz de andar por sobre as águas. Não há nada que seja impossível para o nosso Senhor realizar. Não há nada. E se você quiser uma explicação ainda mais profunda para a nossa realidade, dentro do contexto do estudo do mar no Antigo Testamento, se você analisar partes específicas, como Salmo, como Neemias, como Jó também faz essa declaração, né? O mar, ele representa tempestade, né? Esse mar revolto, ele representa adversidades, lutas que para nós são grandes demais, impossíveis de alcançar ou de por nós mesmos resolver sozinho. O chamado aqui é para nós não resolvermos sozinhos. O chamado é para olhar para aquele quem criou todas as coisas e com o poder da sua palavra é capaz de solucionar. Quando ele diz, não temas, o mar continuava agitado. O que aconteceu com o coração daqueles discípulos? Receberam a Jesus de bom grado. Então, o que nós podemos interpretar daqui? Diante das adversidades que venham sobre nós, não precisamos temer, porque quem está conosco é o nosso Senhor. Quem está ao nosso lado, o microfone, nosso Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós não somos chamados por nós mesmos, a lutar por nós mesmos, mas a confiarmos aquele quem está conosco e ainda assim nos diz, não temas. Amém. Interessante, Pauliana, é que eles sendo judeus, eles conheciam que na antiga aliança Deus abriu o Rio Jordão, abriu o mar Vermelho, ou seja, se Cristo viesse com o mar abrindo, podia até que eles acreditassem, né? Assim, não temessem. Mas Exato. Como ele veio por cima do mar, é superior ainda. Mostra ainda a superioridade dele. Muito bem lembrado, presbítero. Essa realidade do conhecimento da mentalidade do judeu acerca do poder de Deus não era um mar que seria, né, um empecilho para o poder de Deus. Da mesma forma como Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar a pé enxuto, assim como ele abriu o rio Jordão para que o povo entrasse na terra prometida, alcançasse a aliança, a promessa, a herança de Deus ao seu povo, Jesus agora nem abrir, nem por baixo, mas por cima. É por cima, para mostrar que quem está com vocês sou eu, o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Grandiosa essa palavra. Eu não sei quanto a vocês, eu posso dizer por mim. Quando eu fui chamada para dar esse estudo, eu disse, mas João, assim, já me perguntaram se eu sabia dar o Novo Testamento, porque eu só falo do Antigo, né? Não, eu sei falar da palavra do Senhor, não é só do Antigo que eu sei falar, não. Mas, quando eu fui chamada, eu disse, mas, logo, não é que eu estava desdenhando, mas para dar João, tanta gente mais capacitada, né? Tanta gente mais instruída para dar o Evangelho de João, né? E tudo mais. Aí o Senhor vai quebrando, derrubando todo o ídolo que há no nosso coração. Eu digo por mim, esse estudo tem me trazido eu não sei nem dizer a você o que tem me trazido, mas tem me trazido tanta coisa boa, tanta coisa que a gente vai se perdendo, né? Eu estudo, conheço, fiz seminário, meus irmãos, mas nada se compara a você ter o deleite de você sentar e estudar a palavra de Deus e Deus revelar coisas grandiosas no seu coração. Se eu disser a você que eu já tinha lido, mas nada se compara à realidade e à grandiosidade que esse estudo tem trazido ao meu coração. A começar pela fé.
a certeza de quem meu Deus é, de que Ele fez por mim, de onde Ele me chamou e onde Ele me colocou para ser. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim já valeu bastante esse estudo. E olha que eu ainda estou no 6, tentando sair dele. Tentando sair do 6 para a gente dar continuidade. E a minha oração, toda vez que venho para cá, e quando estou estudando, é que da mesma forma que Deus fala comigo, que Ele possa falar grandiosamente ao coração de vocês. Meus irmãos, não busquem a Deus apenas por conhecimento. Busque desesperadamente para que Ele se revele a mim e a você. Porque não é somente isso, mas é a revelação grandiosa de quem Deus é. E esse entendimento enraigado no nosso coração é que vai nos transformar. Vai nos fazer levar para a maturidade. Tanto no conhecimento como na piedade. Não seja apenas um conhecimento, mas um conhecimento que se aplique na realidade da nossa vivência, do nosso ser. Meus irmãos, isso é grandioso demais. O Senhor é grande demais. O nosso Deus é lindo demais. Ele é lindo demais. E eu não vou chorar não, porque eu já disse logo no início que eu não ia chorar mais, né? E eu não estou cumprindo muito não, com isso não. Mas é grande demais, meus irmãos. É prazeroso demais. É lindo demais o nosso Senhor. Receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a minha vontade de que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Passada essa tempestade, os discípulos com Jesus chegaram até o porto de Cafarnaum. Lá, eles chegam, né? Porém, a multidão que Jesus havia deixado na mesma região onde eles comeram do pão e do peixe, né? A multidão que havia ficado lá notou que não havia nenhum barco ali, né? Viram que os discípulos seguiram por outro lado do lago, sem Jesus, mas foram, e não havia nenhum outro barco ali para que Jesus pudesse seguir atrás, tá? Testificando que não havia mais nem discípulo e nem Jesus estavam ali, o que foi que aconteceu com eles? Eles queriam ir atrás de Jesus, porque o intuito deles era o quê? Tornar
Cristo rei. Eles ainda estavam compromissados com esse propósito. Eles não procuraram porque Cristo, o verbo vivo, estava ali. Eles procuravam porque queriam tornar Cristo rei. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Enquanto eles estavam testificando que Jesus não estava ali e que os discípulos não tinham voltado para pegar Jesus, chega algumas embarcações de Tiberíades até aquela região onde a multidão estava. Tá? Então, pegaram esses barcos que vieram e foram atrás de Jesus. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles chegam no versículo 25 e encontram Jesus do outro lado do mar. E eles se espantam. Ora, vimos os discípulos seguindo sozinhos. O Senhor ficou lá despedindo a gente. Depois sumiu, ninguém mais viu. E agora o Senhor chega aqui, como é que pode? Oxe, como é que o Senhor chegou até aqui? Né? Completo os detalhes. Pulei isso. Tomaram os barcos, chegaram a Tiberíades, e quando chegaram, encontraram Jesus e naturalmente ficaram curiosos em saber como é que ele ia atravessar o lago. Eles perguntam: mestre, quando chegastes aqui? Perceba nessa declaração aqui a confusão na mente dessa multidão, dessas pessoas que seguiam a Jesus. Porque no versículo 14 reconheceram a Cristo como profeta. Agora eles não chamam mais de profeta, eles chamam de mestre. Eles chamam de mestre, mas não retêm o ensino de Jesus. Então, verdadeiramente, eles não reconhecem o Senhor como um mestre, um verdadeiro mestre no meio do seu povo. Aqui mostra claramente a confusão mental que havia naquelas pessoas, tá? A falta de enxergar quem Cristo verdadeiramente era. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus, ele não se preocupa em responder a pergunta deles. Eles perguntaram o quê? Como é que foi que Jesus chegou lá? Você saiu, os discípulos saíram só, você ficou lá, a gente não viu nenhum barquinho saindo, não tinha nenhum barco para sair do porto, porque a gente só chegou até aqui, porque veio a embarcação de Tiberíades e a gente pegou essa embarcação para segui-la. E como é que o Senhor chegou aqui? Jesus não está interessado e nem está preocupado em responder à dúvida das pessoas. Jesus vai diretamente à necessidade deles. Jesus disse claramente aqui: olha, vocês estão me procurando, não é porque quem eu sou, ou não é porque vocês entenderam a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês não entenderam o sinal, nem o significado que ele representa. Vocês vieram até mim porque vocês comeram e se fartaram. Vocês vieram até mim por causa da necessidade de vocês, daquilo que vocês julgam essencial para a vida de vocês. Vocês vieram até mim, não porque vocês reconhecem que eu sou, porque uma hora vocês dizem que sou profeta, outra hora vocês dizem que eu sou mestre, outra hora vocês dizem que eu sou qualquer outra coisa, mas não reconhecem quem verdadeiramente eu sou. Aí, a partir daqui, Cristo usa desse gancho e ele vai revelar a eles quem Cristo verdadeiramente é. E diante dessa realidade, dessa revelação que Cristo se propõe a apresentar para eles, alguns não aceitam. Alguns não gostam da declaração. E muitos discípulos vão deixar Jesus. Lembra semana passada que eu disse a vocês que não é número que importa? A gente baseia muito o nosso crescimento, a gente baseia-se muito no crescimento ministerial. Eu estou falando em questão assim, que é o nosso contexto. Ministerial, o nosso crescimento, o nosso sucesso baseado em números. Né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu ganho muito dinheiro. Eu sou uma pessoa reconhecida dentro da comunidade porque muitas pessoas gostam de mim. O meu ministério é bem-sucedido porque muitas pessoas estão presentes. Tire isso da sua mente. Não são números. Cristo, na parábola da videira verdadeira, né, ele vai dizer que aqueles que estão junto a eles, né, se alimentam deles, esses frutificam. E esses frutos vão crescendo. Então, Poliana, quer dizer que é número sim que importa. Não, não é número que importa. É a qualidade do fruto que importa. É a qualidade do fruto
que importa. Não é quantidade, mas é como essas pessoas reagem a isso. Porque não adianta você ter um ministério cheio, um grupo que você participa está cheio de gente, se metade que está ali não está compromissada em aprender da palavra de Deus. Está ali para o lanche que vai ter no final. Vai estar ali para a comunhão. Não é interessante. Não tem validade isso. Entendem o que eu estou falando? Não foquem-se em números. Não é isso que vai determinar o real sentido do ministério, do crescimento. Mas é a qualidade que se dá. Eu citei um exemplo que o agrupo que a Aline participa, muitas vezes se reúne lá em casa. E às vezes é bem reduzido o número. Aí quando vê as fotos dos outros agrupos, tem mais gente do lado de cá. Aí eu disse, mulher, mas por que tu está se lamentando, chorando por causa disso? Não é número. Mas é porque tem tanta gente. É tanta gente. Mas o que é que você pode fazer em favor disso? Orar a Deus para que Deus use da sua graça e derrame poder sobre aquelas 5 pessoas que estão lá. Lembre-se, Elias, sozinho contra 400 profetas de Baal. Elias, sozinho contra 400 profetas de Baal. Elias, sozinho, pela graça e poder de Deus, trouxe avivamento em Israel. Ele sozinho. É número? Não. É a qualidade do fruto. Pode vir 2, 3, mas que venham compromissados. E que tudo aquilo que é ensinado cresça e frutifique para a glória do Senhor. Porque se não crescer e não frutificar, não tem valia para o reino de Deus. Não tem valia para o reino de Deus. Então, quando Cristo vem aqui, se apresenta e muitos vão-se embora, não aguenta o duro discurso, não entende o que Jesus está falando, vão embora. Quem ficou não era porque também conhecia a Cristo, mas ficou porque Deus estava com eles ali, trabalhando na vida deles. E no fim, foram estes que deram início à igreja e que, durante a história, perseveraram a duras penas, apesar dos martírios que sofreram, apesar do derramamento de sangue, da perseguição que sofreu, perseverou e nós estamos aqui hoje. Porque nunca foi pela força do meu braço, do seu braço, mas foi pela força de Deus que operou graciosamente em nós e através de nós. Então, qual é o nosso papel? Chorar. É duro, é. Dói. Mas não é você. Vai em oração na presença daquele que resolve todas as coisas. É 1 ou 2, louvado seja o nome do Senhor. Usa-nos, ó Deus. Faz-nos tocar-nos fogo nessa cidade. Para que o teu nome seja glorificado. Se só tem eu e você, somos eu e você nessa luta. Nessa empreitada. Nunca foi números, mas sim a qualidade do fruto. Então, quando ele vai, repreende, vocês vêm até mim por causa do que vocês viram, comer e se fartaram. Não é porque vocês me veem como o verdadeiro Messias, o verdadeiro profeta, ou o verdadeiro mestre, não. É porque vocês querem ter as necessidades de vocês supridas. É por isso que vocês vêm, se desesperam e faz a todo custo vir até a minha presença. E ele continua falando. Aqui, esse discurso, ele é apresentado já na sinagoga de Cafarnaum. Tá certo? Porque Jesus, quando atravessou o mar, não ficou lá na beira do mar esperando... Não, Jesus foi seguir o seu papel. Foi seguir o seu ministério. Então, ele é encontrado... O próprio versículo 69... Não. 59, está ali. 59 vai dizer que este discurso ele foi proferido na sinagoga de Cafarnaum. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Jesus repreende, vocês estão vindo a mim por causa do que vocês comeram e se fartaram. Mas vocês devem trabalhar diligentemente, vocês devem buscar com todo entendimento e força de vocês, não pela comida que perece. Não é pelo pão que você come hoje e daqui a pouco está com fome de novo, não.
Ou que se você deixar guardadinho lá para o outro dia, fica duro que nem pedra, ou senão mofa instantaneamente. Nós não devemos, é a chamada de Jesus, não devemos trabalhar, buscar isso como se fosse o principal da nossa vida, pelo pão de cada dia. Porque o próprio Deus nos provou que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Mas nós devemos trabalhar e buscar empenho e força pela comida que não perece, que ela subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus, quando ele se manifesta aqui como Filho do Homem, ele evita usar Messias, Cristo, o Salvador do mundo, característica que é dele mesmo, que é a realidade dele mesmo, mas ele evita usar esses termos para que o povo já estava inflamado querendo torná-lo rei. Quando se ele dissesse que ele era um Messias enviado, é que o povo ia ficar em polvorosa mesmo. Então ele não usa desses termos, ele vai usar do Filho do Homem, porque o Filho do Homem é uma profecia que foi dada a Daniel, no livro de Daniel, o Antigo Testamento, profeta Daniel, onde Deus profetiza a ele, revela a ele, que no tempo devido, o Filho do Homem desceria do céu e faria essa intermediação. E esse Filho do Homem que desceria do céu teria toda a autoridade que o próprio Deus havia concedido a ele. Então, ele usa desse termo para dar o testemunho de quem ele é. Ele vai agora se apresentar de quem ele é de toda forma. E com esse Filho do Homem, ele está usando dessas características. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. A revelação que Daniel teve, Jesus está dizendo aqui. A narrativa lá em Daniel vai dizer o que eu acabei de falar, que o Filho do Homem viria, desceria e teria a autoridade. Que será este? A autoridade que o Senhor Deus deu ao seu Filho para realizar todas as coisas em seu nome. É isso aqui que ele está revelando. Então, a multidão, as pessoas que estavam lá, dirigiram-se a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Jesus chama a atenção: vocês trabalhem para as obras de Deus, não para as coisas desta terra. Aí eles vão e perguntam: mas o que é que a gente deve fazer? Quais são as obras que nós temos que fazer para que as obras de Deus se manifestem? Para realizar as obras de Deus. Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso levantar peso, eu não preciso fazer outra coisa senão confiar em Jesus. Não é minha obra, não é o que eu faço, mas quem Cristo é e o que Ele fez por mim e por você. A obra de Deus, o que é que Deus exige de nós, ó homem? Que creia nele. Que creia nele. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus tinha acabado de alimentar eles, tinha acabado de operar um sinal e milagre, e eles ainda pedem mais um. Eles ainda pedem mais um. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Eles não estavam satisfeitos ainda. Isso, mais uma vez, deixa claro que a mentalidade deles acerca de quem Jesus era muito deficiente. Eles ainda não tinham conhecimento pleno de quem Jesus era. Uma hora era profeta, outra hora era rabi, outra hora: quem és tu? E Jesus já tinha operado vários sinais e maravilhas. Um deles tinha acontecido no dia anterior. E eles ainda pedem a Cristo um sinal. Quantas vezes nós temos provado da provisão, da bondade e misericórdia do nosso Deus, e ainda ousamos levantar a nossa voz e pedir um milagre do Senhor para nós? O que é que tu faz, Senhor, para que eu creia ainda mais em ti? Vai na causa, Senhor. Vai naquilo que eu estou necessitando agora. Se tu operar, Deus, eu vou falar do teu nome em todos os cantos da terra. Nosso coração ainda é como o coração desses homens.
Confessamos com a nossa boca, mas ainda falta crer com o nosso coração. O que Cristo operou em nós, meus irmãos, já era o suficiente para que todo ser humano dobre o seu joelho, louve, agradeça e exalte o nome do Senhor. Mas ainda para nós não é o suficiente, porque Ele precisa suprir aquilo que nós desejamos. Grandioso Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Te agradeço, Senhor, pela Tua porção derramada sobre nós nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos Te ver. Ver a Tua poderosa mão operando em nossas vidas, ó Deus. Operando em nosso ser, transformando-nos para louvor da glória do Teu santo nome. Retira, Senhor, todo o coração duro, empedrado, cheio de amargura, Senhor, cheio de deficiências, para que possa plenamente habitar o Teu santo ser em nosso meio. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a crescer para louvor e glória do Teu santo nome. Não crescer, Senhor, para que os outros nos vejam e nos elogiem, mas para que crescer, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, para que vejam em nós a maravilha do Teu poder, a Tua graça sendo derramada sobre nós de forma abundante, porque se respiramos, acordamos, se estamos de pé, Senhor, foi o Senhor que proveu para nós. Se ao final desta manhã, Senhor, tivemos o que comer na nossa mesa, foi o Senhor que proveu para nós. Se possamos estar aqui mais tarde, ó Deus, é porque o Senhor nos concedeu fôlego de vida para voltar. E se o Senhor nos conceder ainda um sono reparador, é para que nós entendamos que nós não temos forças algumas, que o descanso, o senso de que dependemos de Ti, Senhor, vem na hora em que nós dormimos e nos levantamos, porque todas as coisas existem para o louvor da Sua glória. Tudo existe, Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Por isso, ó Pai, gera em nós fé. Uma fé verdadeira, Senhor, para que possamos em tudo, em todas as coisas, dar bom testemunho. Para que, apesar dos mares tempestuosos que se levantam sobre nós, nós possamos ouvir a Tua voz, nos dizer: não temas, eu sou contigo, eu estou contigo. Ó Deus, abre o nosso entendimento, concede-nos, Senhor, essa graça de entender essa realidade. Livra-nos, no Senhor, de egoísmos, de jactância, de orgulho, Senhor, porque até a revelação de Ti mesmo é o Senhor que nos concede. Se nós estamos em Tua presença, foi o Senhor que nos trouxe a Tua presença. Se nós estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, que isso seja uma realidade real e intensa, que seja verdadeira, que não seja falsa, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, para o louvor e glória do Teu nome. Amém.